para mais um episódio do podcast do CEAPRO, com a palavra a autora, nesse dia aqui, 5 de novembro de 2025. A gente tem o prazer de receber aqui a professora Priscila Faricelli. Falei certo? Faricelli? Faricelli, depois você me corrige, Priscila, de Paricelli. Mendonça. Faricelli, falei certo, de Mendonça, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a sua obra Arbitragem e Transação Tributária, publicada pela editora Gazeta Jurídica. E me acompanha aqui, como sempre, nas nossas entrevistas aqui, para a gente discutir mais esse tema fascinante aqui, o meu amigo, professor Rogério Licastro. Muito boa noite, professor Rogério Licastro. Boa noite, meu amigo José Américo, professor José Américo, meu colega de bancada virtual aqui no nosso delicioso quadro com a palavra autora hoje. Então é sempre uma satisfação estar contigo aqui nesse projeto que nós estamos conduzindo com muito carinho. E a nossa querida Sol, sempre também a nossa escudeira e a nossa essencial organizadora de divulgação dos eventos, dos convites, e também, eu até arrisco dizer, a Sol se confunde com o Ceapro também, com o nascimento do Ceapro. A Sol está conosco aqui há muitos anos e é uma figura muito querida e sempre aqui nos assessorando com o seu brilhantismo no manuseio das coisas digitais. E aqui a nossa protagonista, né, do nosso encontro de hoje, a professora Priscila Faricelli, e conversávamos um pouquinho antes aqui nos bastidores, off records. Professora Priscila Faricelli é fundadora do CEAPRO. Nós temos aqui estamos completando 12 anos de associação, uma associação que nós acalentamos muito desde a criação, e a professora Priscila, ela é sócia associada fundadora, assim como eu, e estamos acompanhando o crescimento e a consolidação do nosso CEAPRO. E a professora Priscila Faricelli tem um outro predicado, dentre tantos, que tem que ser destacado. Processualista tributarista. É algo, é uma avis rara, é algo raro no cotidiano do direito processual civil. Nós temos processualistas, mais às vezes, dedicados ao direito privado, e tem um viés, uma leitura, pelo menos, óbvio que o direito processual é um ramo do direito público, mas como nós ficamos na atuação privada, acabamos ficando um pouco impregnados pelos interesses privados. A professora Priscila tem uma visão privilegiada do processo civil sob o ângulo, com a lupa do direito tributário. E por conta disso, a professora Priscila, que é mestre em Direito Processual Civil pela USP, vi que é minha companheira de PUC na graduação, graduada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é sócia do renomado escritório Demarest, e é, sobretudo, autora de uma obra que eu considero uma obra, de certa forma, seminal. Nós estamos falando de uma obra que tem o seu tempo já, mas é uma obra que, a época da sua edição, é a versão comercial da sua dissertação de mestrado, uma obra notabilizada pela coragem, por conta do enfrentamento do tema, né? Arbitragem e Transação Tributárias, editora Gazeta Jurídica. E com essa obra, a professora obteve o grau de mestre em Direito pela USP, pela renomada Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Professora Priscila, né? É, a nossa amiga Priscila, antes de mais nada, um agradecimento especial pela sua presença. Generosidade sempre é uma característica dos professores e dos autores de livros jurídicos, de entregarem ao público uma obra e o seu conhecimento sobre um tema. Nós escrevemos para nós também, mas escrevemos para os outros, né? Então, isso é um marco, é uma característica de generosidade. Então, em nome da diretoria do CEAPRO, nós agradecemos efusivamente a sua disponibilidade de estar conosco nesse episódio, que será registrado, e ficará para a posteridade. E eu abro essa entrevista, te passando a palavra, esse diálogo, essa conversa, com uma pergunta, que você já respondeu essa pergunta, e respondeu de maneira bem sucedida, tanto que obteve o título de mestre. Por que o tema? Por que a obra? O que te levou a enfrentar esse assunto?
arbitragem e transação tributárias. Conta um pouquinho para gente. Muito boa noite, muito obrigado, viu? Boa noite, Licastro. Boa noite, Zampar. Bom, primeiro agradeço o convite, a oportunidade. É uma honra participar desse projeto do CEAPRO, né, Licastro? A gente está lembrando ali, junto do saudoso Barione, de tantos outros ali, a gente conversando sobre montar o centro de estudos e, enfim, onde estávamos, onde estamos. Então é muito bacana acompanhar essa trajetória e brinco aí quase como uma infiltrada tributarista no meio dos processualistas mais afetos ao direito privado, mas tem um colega aqui, porque o Zampar também tem uma atuação aí bastante focada no poder público. Então, eu agradeço imensamente e eu acho que é, eu concordo com tudo que você disse, Ricardo, sobre as características, né, de quem publica um livro, mas eu acho que acima de tudo tem uma questão que é persistência, né? A gente tem que ter uma resiliência, a gente tem que ter uma persistência, porque no momento do estudo, no momento de assistir às aulas, às vezes é uma atividade absolutamente solitária, você não encontra referências, a depender muito do tema que você vai enfrentar. Então, eu acho que é uma vitória e é um privilégio poder deixar também, né, essa entrevista, esse bate-papo agendados, porque, e aí já entrando um pouco no livro, né? Quando eu escrevi, quando eu fiz a defesa, o momento era muito diferente do que a gente tem hoje, né? Então, eu vou até voltar um pouco, e certamente o tema foi um ato de coragem, mas tem uma participação muito forte do meu orientador, que foi o Carlos Alberto de Sales. Então, quando eu ingressei no mestrado, o Sales estava escrevendo a livre-docência dele sobre arbitragem em contrato administrativo. E eu ajudava muito, comecei a me interessar por arbitragem, né? Acho que a pessoa que em primeiro momento me apresentou a arbitragem, porque em direito tributário, lá em 2005, 2006, 2007, ninguém nem falava em arbitragem, né? Era uma coisa muito restrita ali dos contratos comerciais, contratos de infraestrutura. No direito tributário isso não chegava. Eu até brinco que em outro escritório, não foi no Demarest, mas eu estava no Trent Ross e Watanabe na época, quando eu falei que ia escrever sobre arbitragem tributária, o pessoal perguntou se a obra era sobre direito ou futebol. Porque, assim, no tributário ali, a arbitragem é mais fácil é sobre futebol do que sobre direito. E aí, essa proximidade com o Salles, que estava escrevendo a livre docência em arbitragem e contrato administrativo, me pôs junto do tema. Eu fiquei absolutamente encantada pela arbitragem e pelo Ricardo Aprigliano, que também é processualista, hoje professor da USP, acabei entrando como ouvinte na matéria do Carmona. Então, esse contato com a arbitragem surgiu um pouco nesse contexto, e eu, né, pelo escritório, eu trabalhava no Trent Ross Watanabe, tinha uma proximidade com o Kazu Watanabe e com a professora Ada no CBPEG. Então, os dois muito adeptos dos métodos adequados, né, que hoje em dia não são nem alternativos, são adequados, plantaram essa sementinha em mim, e aí surgiu o tema, né, a ideia de escrever sobre arbitragem tributária, que era algo assim, tinha muito pouca coisa no Brasil, não se falava sobre isso. Na época existiam duas iniciativas legislativas que eram até capitaneadas pelo Luiz Adams e pelo Heleno Torres, que o Luiz era AGU na época. O Heleno tinha uma obra coletiva sobre arbitragem tributária, mas era uma discussão muito incipiente, e aí eu falei, poxa, eu acho que essa discussão é uma discussão processual, né? A gente tem que passar por algumas questões processuais para validar e para pensar em como essa arbitragem poderia ser desenhada para o direito tributário, numa época em que a gente tinha disponibilidade de interesse público de uma forma muito mais restritiva do que a gente tem hoje em dia. Eu brinco que quando eu comecei a estudar, o que a gente tinha sobre transação tributária é o artigo do CTN, que previa genericamente a hipótese de transação, e para o nosso azar, isso aí está lá no artigo 171 do CTN. Eu falo, o legislador até nesse ponto acabou dificultando um pouco a inserção dos métodos adequados para as discussões tributárias. Então, esse livro vem num momento em que a discussão de métodos alternativos já é, entrava um pouco nas relações tributárias, mas não era uma realidade.
E hoje, né, enfim, mais de 10 anos depois, a gente já está num outro patamar. Então, a transação tributária é uma realidade. A gente teve uma lei no meio da pandemia que acabou inserindo a transação tributária de forma bastante ampla no Poder Público Federal. A arbitragem tributária ainda não é uma realidade, mas existem algumas iniciativas legislativas e acho que a gente está muito perto de que elas sejam aprovadas e que a arbitragem se torne real. Então, na hora que você analisa o livro, tem algumas discussões que já estão ultrapassadas, mas tem outras tantas que ainda não, que são aspectos que a gente ainda discute quando fala em projeto de lei, né? Um desses projetos de lei, eu trabalhei no anteprojeto junto com a professora Selma Lemes e com a Helene Torres, e vários pontos que eu trago no livro, falei, olha, eu discuti, eu analisei isso, a gente levou em consideração na hora de redigir o anteprojeto. Então, eu acho que o trazer essa discussão para o direito tributário foi muito considerando o momento que a gente tinha lá atrás e os desafios que teriam que ser ultrapassados. A gente avançou muito com a transação, não tanto ainda com a arbitragem. E até na época o Salles falou: não, Priscila, você vai ter que escrever sobre tudo: arbitragem, transação, mediação, conciliação. E aí, na hora que eu comecei as pesquisas, eu falei: Salles, não vai dar. Eu não vou conseguir completar tudo, então eu acho que fica mais interessante se a gente focar em transação e arbitragem, porque a conciliação e a mediação depois a gente acabou tendo o próprio Código de Processo Civil alterado, hoje a gente tem a mediação um pouco mais avançada, mas é uma obra que, embora tenha um tema relativamente atual, depois desse livro surgiram outras obras sobre transação e arbitragem tributária, defesas, trabalhos acadêmicos excelentes sobre o tema, mas ela realmente tem esse pioneirismo e tem esse viés processual, porque tem muita literatura sobre isso que não é processual, que acaba indo mais para o direito material tributário, e aqui é uma visão processual e de questões processuais que tinham que ser enfrentadas, né? Então, como montar um tribunal arbitral, questão de jurisdição e enfim, algumas premissas. Então, esse é um pouco o contexto. Não sei. Priscila, é muito interessante você falar isso. Estou aqui com a sua obra, tive a oportunidade de lê-la integralmente aqui. E para a gente poder situar o nosso ouvinte, eu queria te pedir dentro disso que você falou, que você desse uma explicação rápida para quem está nos ouvindo, para quem não tem familiaridade, porque acho que ainda para todo mundo que se formou no direito clássico, e acho que a maior parte das pessoas ainda tem aquela ligação entre interesse público primário e interesse público secundário, que a gente já sabe que isso já está superado hoje, de uma forma geral, e também uma certa estranheza quando ouve falar em arbitragem tributária, ouve falar em transação tributária, com aquelas velhas críticas que a gente ainda ouve, ainda hoje, de, poxa, mas o Estado faz uma transação, ele perdoa uma parte da dívida, isso viola a concorrência, não viola a concorrência, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, mas eu queria também que você comentasse, explicasse para quem está nos ouvindo aqui, o que é arbitragem tributária, qual que é o âmbito de atuação. Eu não sei como você pensa hoje essa matéria, mas parece que a arbitragem tributária ela não está ali para você falar sobre propriamente o tributo, mas está ali se você falar sobre a hipótese de incidência, a apropriação da receita, a forma de reconhecimento, como o Estado entende aquele reconhecimento de receita, de que forma que eu faço a apropriação, o que está dentro ou não da norma matriz de incidência para a gente usar aí a linguagem do professor Paulo de Barros Carvalho, que nos deixou agora tem pouco tempo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse âmbito. O que a gente coloca dentro dessa arbitragem, qual que é para o nosso leitor poder ouvir e se situar dentro de toda essa discussão que existe a partir da arbitragem, transação, e entender onde o papel de cada um, o âmbito de cada uma, para a gente poder aí entender um pouco melhor a sua obra e o seu pensamento, Priscila. Não, bacana. Eu vou dividir, então, acho que são dois momentos aí desse tema que você trouxe. Um é mais, talvez, relacionado com mais principiológico, mas um pouco na linha de transação, no sentido de que me parece, ok, fazer transação na perspectiva do fisco significa abrir mão de uma arrecadação. Então, é uma renúncia de receita. Como que o fisco pode fazer isso de maneira legítima?
E, de fato, né, a transação nada mais é do que você resolver um litígio com concessões mútuas. Ninguém faz transação tendo só um lado concedendo. E um ponto que eu analisei, né, no momento da obra, o que a gente tinha em termos de transação tributária, e eu acho que isso vai ajudar a responder sua pergunta, Natália, eram os famosos refis. Né? Então, de tempos em tempos, a pessoa jurídica de direito público publica uma lei concedendo uma série de descontos e você tem aqueles picos de arrecadação. Então, a gente já sabe que ano antes de eleição vai ter refis, porque o governo atual precisa arrecadar para trabalhar na reeleição. Isso é o que a gente tinha mais perto de transação, muito embora isso me parece que era muito mais uma anistia, vai, de parcela ali do crédito tributário do que uma transação propriamente dita. Mas eu acho que em se tratando de arrecadação tributária, o que tem que ser considerado é que, às vezes, como em qualquer transação entre entes particulares, se você não tem perspectiva de cobrar tudo, você pode dar um desconto para conseguir arrecadar o que você tem capacidade. Se você tem um litígio muito longo em andamento, que vai atrasar muito a efetivação de uma receita, dinheiro no tempo é dinheiro. Então, muitas vezes faz sentido você abrir mão de uma parte da arrecadação para antecipar. E aí esse é o tipo de racional que entra numa discussão sobre transação tributária, né? Claro que existem limites, claro que existem certas premissas que têm que ser fixadas, e isso é algo que eu trago, né? Eu acho que para a transação tributária, e foi o que acabou se confirmando nas iniciativas legislativas, você não pode ter uma situação completamente discricionária do agente público, você tem que ter certos parâmetros e padrões para que o agente público que efetivamente for optar ou não por fazer aquela transação, ele tem ali um âmbito de atuação, mas que esteja minimamente regulado e com princípios e critérios objetivos dentro do possível. E na hora que nós olhamos para a própria evolução da transação, entra um pouco com o que eu acabei trazendo no livro. A transação iniciou como um programa de desconto para contribuintes, né, a transação federal, contribuintes que não têm capacidade contributiva. Hoje, a gente já tem um novo momento da transação, que é antecipar o encerramento de um litígio para o fisco antecipar a arrecadação, e mais do que isso, porque muitas vezes, pensando num litígio tributário, o fisco se sagrava vencedor, mas não arrecadava. Então, no momento em que ele antecipa o encerramento de um litígio com a certeza de que vai arrecadar, ainda que não seja 100%, ele também tem a certeza de arrecadação, o que percentualmente não equivale a todos os sucessos que ele tem. Então, a partir do momento em que você tem parâmetros objetivos, a transação permite ao poder público abrir mão de certa receita, cumprindo uma política pública de arrecadação. Tanto que os números, né, assim, para mostrar os números de arrecadação com as transações federais são enormes. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional divulga isso e realmente é uma política pública de bastante sucesso. Então, me parece que esse é um aspecto relacionado à transação e é algo que processualmente tem que ser desenhado de forma a justamente preservar o interesse público e evitar que certos atos aí um pouco fora daquele contexto possam ser praticados. Com relação à arbitragem, eu acho que as perguntas que você fez são exatamente as perguntas que se fazem na hora de desenhar os projetos de lei. Se você analisa os projetos, acho que a gente pode considerar que são 3 projetos de lei, né, que tratam aí de arbitragem tributária. As premissas são as dúvidas, né? O que vai poder ser discutido em arbitragem são questões que estão, assim, de maneira diferente nos projetos, e com algumas travas que são muito relevantes, principalmente para o poder público e para o sistema. A primeira é: a arbitragem tributária não vai poder declarar legalidade ou ilegalidade de uma norma tributária. Isso só o Supremo ou o STJ podem fazer. Mas, como você disse, eu tenho que decidir se na conta daquela empresa, seja uma questão técnica, aquilo está de acordo com a lei ou não. E aí, para sentar e fazer conta, eu não preciso do judiciário, eu posso ter um tribunal arbitral que faça essa conta.
Um exemplo que acaba sendo claro para quem não está no dia a dia das discussões tributárias, que a gente usa muito para exemplificar, é a discussão de classificação fiscal, né? Então, aquela história, cada produto tem uma classificação fiscal numa tabela mundial, uma tabela de incidência, e dependendo da posição, você tem uma carga tributária diferente. E aí começa, Crocs, é tênis ou é sandália? Cada um tem uma carga tributária. Sonho de valsa, é bala ou é bombom? H2O, é água ou é refrigerante? Né? Então, você tem aí alguns exemplos clássicos que são questões técnicas. A tributação está definida na lei, as normas de classificação estão postas pelas autoridades, a questão é você ir lá e decidir se o Crocs vai ter a carga tributária de um chinelo ou de um tênis. E aí é uma questão técnica e tem uma série de formas técnicas de se fazer essa análise. Então, o que e esse é um ponto que eu trouxe bastante, nem tudo vai poder ser discutido numa arbitragem tributária, assim como a transação não pode servir para toda e qualquer situação. Então, você tem que ter normas que tratem disso, que tragam os limites e as possibilidades para que tanto a transação quanto a arbitragem ocorram. E mais, com relação à arbitragem, isso foi algo que eu me debrucei muito quando estava estudando. A arbitragem é clássica, cláusula compromissória, né? É muito fácil. Você faz um contrato, você põe lá no contrato que se tiver briga entre as partes, você vai resolver no contrato. Eu falei, bom, como que eu faço com cláusula compromissória no tributário? Ninguém faz contrato com o físico e fala, ó, vou pagar imposto de renda, ó, vou pagar IPTU, né? É uma obrigação que decorre da lei. Na perspectiva do contribuinte, porque ele pratica aquele fato que tem uma relevância tributária, e do fisco, que tem uma atividade vinculada e que tem que arrecadar conforme o comando legal. Ok, como que eu vou desenhar arbitragem nesse desenho, nesse sistema, que exige uma renúncia das partes à jurisdição estatal, mas que, na minha visão, estudei no livro, eu acho que os projetos estão indo nessa linha, essa renúncia precisa ser expressa, né? Ninguém pode entrar numa discussão arbitral sem expressamente concordar com isso, porque senão faz aquela loucura, e daí vai vir ação judicial para anular a arbitragem, aí, enfim, vocês sabem melhor do que eu como funciona. Então, eu acho que um primeiro passo necessário é que o poder público tem que trazer em que hipóteses ele vai aceitar uma arbitragem. E isso tem que ser muito bem engessado. Eu vou aceitar nessa hipótese, nessa situação, para esse tipo de discussão. E a partir dessa situação hipotética trazida pelo poder público, o contribuinte faz o opt-in ali e fala: opa, eu tô aqui nessa situação, então eu vou topar a arbitragem, daí senta, faz um compromisso arbitral e inicia a discussão. Mas eu preciso de lei, né? E aí é um outro passo que foi assim, eu brinco que infelizmente a professora Ada me deixou antes de eu convencer do contrário, porque ela, não, precisa de lei, porque sentença arbitral e sentença judicial é a mesma coisa. Professora, não é. Para direito tributário, não é. O Código Tributário Nacional fala que o que extingue o crédito tributário é uma sentença judicial passada em julgado. Para as autoridades fiscais, se eu pegar uma sentença arbitral, falar, olha, fisco, essa sentença arbitral está extinguindo essa dívida de 100 milhões. O fiscal vai olhar para mim e vai falar, e o que você quer que eu faça com isso? Isso aqui não extingue nada, não é uma sentença judicial passada em julgado. O Código Tributário Nacional de 1966, né? Então, nem se pensava em arbitragem no Brasil. A própria lei de arbitragem teve que ser declarada constitucional e depois teve que ser reformada para permitir expressamente a arbitragem com poder em conflitos disponíveis, né, em que envolvam o poder público, para a gente conseguir ter mais segurança também na arbitragem comercial, na arbitragem de questões não fiscais envolvendo o poder público. Então, acho que, enfim, passou um pouco por tudo isso, mas me parece, Zampar, que as premissas que eu sentei para estudar, muitas acabaram sendo respondidas pela legislação de transação, e com relação aos projetos de lei, se você analisa os três, muitas das respostas para essa pergunta que você fez é o que tem de diferente em um ou em outro, e saber como entender, e no fim do dia, como vai funcionar para o fisco e para o contribuinte, porque também não pode ser um método que funcione muito bem para o contribuinte e não funcione para o fisco, ou que funcione muito bem para o fisco e não funcione para o contribuinte, porque senão vai ser aquela lei que não vai pegar, né? Como a Selma Lemes costuma falar muito. Uhum, Não sei uhum. se eu te respondi.
Respondeu, acho que com sobras. Foi bastante Respondeu com interessante a sua sobra e exposição. E pegando um gancho com o que você disse, Priscila, é interessante notar o seguinte: nós temos alguns pensamentos muito arraigados conosco, né? Talvez por conta do que nós ouvimos na faculdade, e quem nos disse na faculdade isso também ouviu em outros tempos as mesmas coisas. A tal da indisponibilidade do interesse público, a dificuldade de você transacionar quando existe interesse público, etc. Hoje nós não temos mais esse dogma, tanto que nós temos, você vem notando que a evolução está na razoabilidade, né? Não só nas relações jurídicas, nas relações humanas também. Nós somos muito diferentes do que nós éramos 30 anos atrás. A sala de aula hoje, que é um ambiente que eu frequento semanalmente como professor, eu vejo os jovens hoje com 18, 20 anos, em vários pontos, eles são muito melhores socialmente do que eu era com 18 ou 20 anos. E eu acho, em outros pontos, nem tanto, mas em alguns pontos comportamentais, sim. Sobretudo por conta da razoabilidade, de entender que entre o preto e o branco você tem tonalidades, muitas tonalidades, né? Isso, essa evolução dos comportamentos, ela vem impregnando positivamente o direito também. Vamos falar de um aspecto do direito privado, né? Execução de título extrajudicial. Citou para pagar, tem 3 dias para pagar, não pagou, penhora de bens e acabou. Não, antes, inclusive, do CPC anterior, era citado para pagar em 24 horas, sob o rigor da lei. Ninguém pagava, gente. Ninguém pagava. Aí o legislador amplia, em 2006, ele amplia esse prazo para 3 dias. Não é muito mais, mas são 3 vezes mais, né? Mas aí vem o CPC de 2000, vem o legislador de 2006, o que foi confirmado pelo CPC de 2015, cria uma espécie de moratória. Olha, você quer pagar? Você deposita 30% do valor e o excedente você parcela em até 6 vezes. Isso aumentou significativamente o adimplemento, o cumprimento de mandados de citação. Aí o teu cliente, poxa, mas o meu crédito é à vista, por que que eu tenho que aceitar em 6 vezes? Porque é a forma que nós temos de fazer você sair desse jogo forense com algo. Porque se você pressionar, de tanto pressionar, você inviabiliza o teu resultado. E essa figura da transação tributária, ela está inserida nesse contexto de flexibilização. Nós até temos transação penal. Delitos de menor potencial ofensivo são passíveis de transação. Nem haverá registro de antecedentes do delinquente. Um atropelamento com fuga, culposo. Um atropelamento com vítima e fuga, culposo. Desde que não seja vítima fatal, você tem transação penal. Então, assim, essa questão do dogma, da indisponibilidade de interesse público e etc., isso não está mais no nosso momento. Como você bem apontou, eu tava com vergonha de perguntar, porque eu acho que eu vou falar alguma bobagem aqui. Mas quando você fala da disponibilidade do interesse público aderida à seara fiscal, me vem à mente o refis. Gente, refis significa. Tem refis, eu me lembro bem de algumas adesões que clientes meus fizeram. 99% de perdão da multa, né? Ou seja, para aquele cidadão padrão que pagou em dia, direitinho, na hora certa, cara, devia ter deixado não, impago o valor e aderir ao refis. Então, assim, eu achei, e eu fiquei encorajado de falar isso porque você falou, então você é mestre no assunto, eu não. Mas, cara, isso é uma transação. É uma transação nos limites legais, que eu acho que essa é a pedra de toque que você bem apontou. É uma transação mais estreita, né? Agora, eu só fiz um comentário, mas eu tenho uma pergunta sobre a questão da arbitragem. E, de fato, me preparando para a sua entrevista, né, eu falei, poxa, tem que ter. Você não vai discutir tributo, você vai discutir talvez incidência, você vai discutir fato gerador, mas tributo você não vai discutir. Aí vem uma pergunta minha. E os centros de arbitragem para uma eventual arbitragem tributária são os mesmos com os quais nós lidamos no direito privado? Ou seriam centros de arbitragem distintos? Essa é uma primeira pergunta. Tem que ter características distintas dos centros tradicionais, compostos criados por instituições, etc. Essa é a primeira pergunta. E a segunda você tem alguma arbitragem tributária
real que você poderia fazer um pequeno relato a nós para ilustrar os nossos espectadores? São duas perguntinhas. Claro, bom, vamos lá. Centro de arbitragem. De novo, depende do projeto de lei que você quiser, tá? O que eu posso falar a partir do que eu estudei. Existem alguns tributaristas, eu não sei se, enfim, quando vocês conhecem o CARF, né? O CARF todo mundo conhece. O CARF nada mais é do que um tribunal administrativo com Uhum. composição paritária. Você tem julgadores do fisco e julgadores do contribuinte que fazem os julgamentos de segunda e terceira instância administrativa das disputas fiscais. Tem muita gente que fala, não, o CARF tem que ser transformado num tribunal de arbitragem, né? Tem alguns tributaristas, inclusive muito renomados, que publicam isso. Com todo respeito, isso para mim não seria arbitragem, porque se você tem um tribunal que está dentro do Ministério da Fazenda, não é uma renúncia à jurisdição estatal, é outra coisa, Evidente. né? Então é um tribunal administrativo e aí, inclusive, uma das particularidades do CARF é que se o contribuinte é vencedor, o fisco não pode levar a disputa para o judiciário porque ele não pode rever o ato dele próprio. Se o contribuinte é vencido, aí a disputa acaba indo para o judiciário, quer por iniciativa do contribuinte em entrar com uma ação anulatória, quer porque o fisco ajuiza a execução fiscal. Então, assim, acho que ponto número um, transformar um tribunal administrativo tributário em tribunal arbitral, para mim você cria uma outra figura que a arbitragem não seria. É, uma as pessoas costumam até comparar o Portugal, eu não sei se vocês já ouviram falar, tem um tribunal arbitral, tem uma arbitragem tributária, um centro que chama CAD, que é um tribunal que fica dentro de um órgão estatal. Então, me parece que no modelo de arbitragem eleito pelo Brasil, né, que é a arbitragem institucional privada, né, da lei de arbitragem, isso não seria arbitragem. Pode ser em outro lugar do mundo, aqui me parece que não seria. O que eu, Priscila, penso? Eu penso que sim, o centro de arbitragem tem que ser os mesmos dos que julgam as arbitragens comerciais, mas com, primeiro, regras bastante específicas para cadastro, né? Quem vai estar habilitado, tanto que quando a gente estava pensando no anteprojeto, Selma, não, vamos olhar aqui os critérios da lei de arbitragem, vamos tornar a coisa um pouco mais rígida para você dar uma segurança maior em termos de habilitação dos centros que poderão fazer arbitragem. Sabe como acontece, Rogério? Com, por exemplo, todas as arbitragens envolvendo as câmaras, né, a energia elétrica, todas as questões de concessão, né? A CCE publica lá o decreto, a administração pública publica quem são as câmaras credenciadas, e eu acho que é assim que teria que funcionar também. Mas, inclusive, estava na Anshan um evento sobre isso e conversando com o pessoal de lá, eles, né, soube que as câmaras têm, os centros têm um regulamento próprio para arbitragem trabalhista, por exemplo, que é uma arbitragem que foge um pouco daquele regulamento que rege as arbitragens comerciais. Me parece que seria bastante salutar ter também, dentro dos centros que já existem, um regulamento específico para arbitragem tributária, tá? Então, mas eu acho que os centros são tão institucionalmente tão competentes aqui no Brasil que não tem porquê. Você poderia criar algum específico, mas eu não acho que teria porquê. A gente tem tantos centros de excelência com resultados, com estrutura, com histórico. Então, eu acho que a gente sim tem que aproveitar, mas também entendo que há algumas particularidades que teriam que estar contidas aí no regulamento específico e até mais, até é algo que discuti muito com o Selmy, é algo que eu não enfrentei no livro, porque certamente não tinha a maturidade necessária naquele momento para endereçar, mas vou, enfim, já que a gente entrou aqui, me parece que a arbitragem tributária não pode seguir a lei de arbitragem, porque a arbitragem tributária tem tantas particularidades, questão de publicidade, quebra, né, risco de quebra de isonomia. Você tem, né, o Crocs não pode ter um entendimento diferente da Havaianas, que faz lá o mesmo sapatinho, e, né, e que se vai ser Crocs, do Crocs, da Havaianas tem que ter. Você tem uma questão de quebra de isonomia, e você tem alguns aspectos que vão acabar, é, uma vez instaurada a arbitragem tributária, vão acabar sendo realidade, mas que não podem minar a arbitragem comercial.
Então, por isso, quando a gente pensa na minha visão, numa iniciativa legislativa para arbitragem tributária, você não pode ter nenhuma referência à lei de arbitragem comercial, tem que ser um sistema independente. Essa Tá? questão do sigilo é interessante, né? Ela não pode ser sigilosa, a arbitragem tributária. Exato, Evidente. exato. Olha, Exato. Então, e tem que ser a regra, né? A regra tem que ser, ela é pública. A exceção vai ser o sigilo. Se eu tiver, como é no judiciário, né? Nas causas tributárias judiciais. Só que se você cria uma arbitragem em que a regra é ser público, o pessoal de arbitragem comercial vai falar: Meu Deus, isso aqui daqui a pouco vai chegar na gente, ferrou, ninguém mais vai querer fazer arbitragem. Então, você manter dois sistemas independentes é algo que, na minha visão, seria muito salutar para o desenvolvimento do Instituto. Zampar, você quer fazer alguma... eu quero fazer uma colocação dentro disso que você está pondo aqui para a gente, porque hoje, e aí vamos fazer um espelho aqui com aquilo que a gente conhece dentro do setor público hoje. Porque hoje eu tenho o CCAF, que é a Câmara, se não me engano, é Câmara de. É engraçada a sigla, porque a sigla não bate com o nome, É mas o é Câmara de SECAF, Mediação, isso. o O SECAF, SECAF, que é a Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Pública Federal, e a gente tem a NEA, acho que é isso mesmo, NEA-AGU, que é o Núcleo de Arbitragem, especializado em arbitragem da AGU, da Paulinha Butch. que da Paulinha, que eles cuidam de arbitragens no âmbito da administração pública federal, e o SECAF. E eles vão falar o seguinte: a administração pública federal hoje ela fala, eu tenho esses dois núcleos especializados, e toda administração pública federal, que precisa de uma mediação, de uma conciliação, tem que submeter a esses entes da AGU, que são especializados, e aí a gente tem algumas problemáticas que são assim, olha, se a própria AGU fazendo mediação, fazendo conciliação com os órgãos da AGU e com os particulares, e não são órgãos ligados à área tributária, hoje, até onde eu me lembro, nenhum dos dois fazem. A PGFN ela estava estudando implementar isso, mas aí vem o problema de eventual ausência de legislação na área tributária para autorizar a PGFN, embora alguns auditores falam, olha, a gente poderia fazer um decreto aqui, estabelecer para algumas situações específicas, e a gente tem um problema, eu preciso de lei ou não. Eu queria ver como que você vê essa questão para arbitragem, se a gente teria que ter uma câmara específica dentro da PGFN, se isso seria, falando da PGFN de uma forma geral, porque ela é o braço da AGU próprio para a área tributária, se ela seria ou não o braço para isso. E aí uma segunda problemática que eu vejo quando a gente fala de arbitragem, e eu não sei se é uma problemática, mas é um caminho que poderia ser utilizado para a solução de conflitos, que é, eu preciso de uma lei, eu teria que ter uma lei federal para isso, uma lei complementar, uma lei geral, que autorizasse. Por quê? Porque quando a gente está falando de hipótese de incidência tributária, muitas vezes a discussão, e aí vamos pegar ali o caso da bala, o caso do Crocs, o caso do sonho de valsa, eu tenho muitas vezes a discussão, tá, é ICMS ou é ISS? Eu acho que essa é a grande discussão quando a gente fala de hipótese de incidência, mais até, às vezes, da própria classificação dentro do próprio ICMS, para a gente ficar na área estadual. Eu poderia ter uma lei federal regulamentando e colocando tudo isso dentro de uma câmara de arbitragem, ou não, eu teria que ter cada ente público estabelecendo a sua legislação e dizendo que vai ser submetido. E aí, colocando um complicador dentro da arbitragem nossa, quando a gente fala de arbitragem e tributação. Como que você vê essas questões, Priscila? Que são questões aí que vão complicando. Desculpa, o gatinho está querendo pegar minha mão. A gente começa a falar com a Ah, mão, os gatinhos, o gatinho que está aqui no colo quer pegar a oh, mão da gente, né? Então, deixa eu pôr de fora aqui para não atrapalhar. Mas como que você vê isso? Primeiro, essa questão, quando a gente olha para a conciliação, que é o nosso parâmetro de espelho para outras questões. A Geo falou, eu tenho uma câmera própria, se vocês quiserem, tem que usar minha câmera. E dois, essa questão da competência legislativa. E eu sei que cada projeto de lei vem com um caminho aí, eu queria ver como que você entende isso, e para a gente discutir as suas ideias, que eu acho que é o essencial aqui da nossa conversa. não, bacana. Aí, Rogério, falo com ele, depois eu entro no exemplo que eu acho que pode ser até interessante para a gente amarrar um pouco aqui. Vamos lá. Com relação à competência, eu não.
no âmbito federal, eu não tenho dúvida de que seria da PGFN, porque a PGFN é a procuradoria responsável por litigar nas causas que envolvam cobranças de dívidas da União, tributárias e não tributárias, né? Você tem essa competência dentro da PGFN, mas o que me parece que aconteceria é mais ou menos o que aconteceu na AGU, e tem um ponto aqui que é interessante. Porque quando a gente começou a fazer alguns eventos de arbitragem tributária, muitos até na AGV, que eu acho que foi um dos primeiros lugares que deu coro um pouco para essa discussão, a gente entrou em contato com a PGFN e, assim, falaram, quem que vai falar de arbitragem tributária? Aí descobriram que tinha uma procuradora da Fazenda Nacional que tinha atuado em escritório com arbitragem antes de passar no concurso, que é a Paulinha Butti. Então, a Paulinha começou a realmente participar de todos os eventos, se especializar dentro da PGFN. E depois da reforma da lei de arbitragem, permitindo, né, expressamente a arbitragem contra o poder público, que a AGU criou aquele grupo de formação, inclusive, uma das primeiras turmas, eu fui convidada para dar aula, eu fui convidada para participar das arbitragens simuladas. Então, desde o início da gestação de toda essa especialização da AGU, eu também participei. Eles puxaram a Paula. Então, a Paula saiu da PGFN e foi para a AGU justamente para coordenar a formação dos advogados da União na atuação de arbitragem. Então, acho que, como toda pessoa jurídica de direito público, você vai acabar tendo a equipe de arbitragem da PGFN, e aí isso vai variar certamente a partir das habilidades, né? Do mesmo jeito que hoje, dentro da PGFN, interessante trazer. E responde um pouco o que você disse, Amparo. Você tem a equipe de transação. Então, você tem uma equipe dentro da PGFN que só faz transação. E o que é mais interessante, que é muito importante para os contribuintes, é que dentro da PGFN tem um Chinese Wall ali. Porque eu vou entrar como contribuinte com a PGFN para negociar uma transação. Eu vou abrir informações que, se o procurador que está lá cuidando da minha execução fiscal souber, podem me prejudicar. Então, a PGFN entendeu que também, para poder viabilizar as discussões de transação com mais profundidade, que é o que a gente tem, eles precisavam separar isso e criar algumas garantias para o contribuinte de que o que ele vai levar numa discussão de transação não vai ser usado contra ele numa cobrança, caso a transação não saia, ou numa cobrança futura. Então, me parece que isso acaba sendo acomodado pela própria prática, e não tenho dúvida de que seria que ser a PGFN. Certamente tem procuradores maravilhosos e que dariam um show aí nos tribunais arbitrais. Com relação à lei, é um ponto que eu trato bastante, e diria que é um dos pontos que eu recebi assim mais críticas, né, de quem estuda o tema, que eu bato muito na tecla de que, para você ter, eu comentei rapidamente, né, para você ter uma arbitragem tributária entre fisco e contribuinte que extingua o crédito tributário, você precisa alterar o CTN. Para você alterar o CTN, você precisa de uma lei complementar. Ponto. Para mim, isso é uma premissa inegociável, nem tanto pela perspectiva do contribuinte, mas pela perspectiva do fisco, porque alguém, na hora que você tiver uma sentença arbitral que cancela uma dívida, vai ter que pôr o CPF dele lá e apertar o Enter para cancelar a dívida. E essa pessoa precisa ter uma segurança no CPF dela para cancelar uma dívida tributária. E se o CTN não disser que uma sentença arbitral extingue um crédito tributário, para mim, esse agente público não vai ter a segurança de apertar o botão e extinguir a dívida, né? E tem todo, né, uma construção, porque a Constituição Federal traz que as normas gerais de matéria tributária são tratadas em lei complementar. O CTN é anterior à Constituição, mas foi recepcionado como lei complementar. Então, me parece que, para uma arbitragem tributária que extingua créditos tributários, a gente precisa ter uma mudança no CTN. Agora, esse aspecto que você trouxe sobre as discussões envolvendo os entes, está na crista da onda, né, das discussões tributárias aí por conta da reforma tributária. E a gente, né, existe no modelo atual, você bem exemplificou, é ICMS ou é ISS, e a partir de 1º de janeiro, né, com a reforma tributária em vigor, a gente tem aí o período de transição, mas você tem IBS, CBS, quem vai arrecadar, quem vai cobrar, Estado e município vão cobrar o mesmo tributo, União vai cobrar separada, vai cobrar todo mundo junto. Então tem uma discussão, mas eu não sei se
a gente precisaria de uma lei complementar para tratar disso. Eu imagino que algumas alterações pontuais no Código Tributário Nacional, como falar que a arbitragem extingue o crédito tributário, falar que a assinatura do compromisso arbitral suspende a exigibilidade do crédito tributário, que é um aspecto que eu trago também, são fundamentais para validar o instituto, porque se eu não tiver uma suspensão da exigibilidade para fazer arbitragem, o contribuinte que precisa de CND válida também não vai poder se socorrer da arbitragem. Então, alguns aspectos teriam que ser tratados em lei complementar, mas eu, eu acho que uma lei ordinária nacional teria que ser publicada com a abertura para que as pessoas jurídicas de direito público façam os seus regulamentos internos e tratem das hipóteses e da forma em que eles entendem que a arbitragem seria viável. Então, me parece que a gente tem que ter um combinado aí de iniciativas legislativas para funcionar. E aí, voltando, né? Não sei, enfim, não sei se era isso, Zampar, mas se faz sentido para você. Não, era isso. Eu nem tinha colocado os novos tributos para não complicar para o nosso ouvinte, tá? Não, Porque e eu sei que assim, essa esse discussão do nosso debate está ouvinte na crista da onda, entendeu? Você foi. é, eu nem tinha colocado os novos tributos por conta que, assim, a maior parte dos nossos ouvintes, eles têm essa discussão, e é uma discussão muito viva, quando a gente fala de ICMS e ISS, que é o que todo mundo faz, e é que eu acho que ainda vão refletir para o futuro nas nossas ações judiciais Mas olha que e que maravilha, poderiam né? dar muita grande margem para arbitragem, E olha que e no maravilha futuro para as novas. você pôr todo mundo junto no mesmo lugar e resolver com tudo. Porque o que acontece muitas vezes é o contribuinte chega pra mim e fala assim, Priscila, eu paguei o ISS, mas eu recebi aqui um auto de infração me cobrando ICMS. Mas eu paguei o ISS, porque eu acho que o ISS é a tributação correta. Numa arbitragem, você senta todo mundo, então tá bom, então ele pagou ISS mais ICMS, então o município, você pega o dinheiro e devolve para o Estado, porque o contribuinte pagou. Ah, tem uma diferença de carga? Então o contribuinte vai lá e complementa. O que não dá é para o contribuinte ficar 15 anos litigando contra o Estado que está cobrando ICMS, pagou o ISS lá atrás, aí ele perde a disputa do ICMS e prescreveu o direito dele recuperar o ISS que ele pagou. Então, acho que, né, também por isso seria muito interessante ter todo mundo na mesma mesa. E a arbitragem permitiria isso, né? De É, uma porque isso, maneira. inclusive, inibe essa situação que eu considero absolutamente incivil, que é você deixar de reivindicar um direito por conta do veículo que está à tua disposição para discutir esse direito, que é o que acaba acontecendo. Vou deixar para lá. As pessoas É pensam isso, nisso. é isso. Assim, pouco tempo atrás, eu adquiri um imóvel. Aí eu me deparei com uma cobrança de ITBI que eu achei pornográfica. Queriam me cobrar o ITBI com base no valor venal, que era maior que o valor da compra e venda real. Falei, não, gente, eu vou questionar isso em juízo. E questionei, e tive sucesso. Mas porque eu sou advogado e não gastei comigo mesmo, né? Agora, me diz o sujeito do cartório de imóveis, de cada 10 contribuintes que compram imóvel e são sobretaxados pelo ITBI, 9 não fazem nada, porque é tão caro quanto pagar o imposto, você constituir o advogado e viver a experiência forense. A arbitragem, ela inibe esse cenário destrutivo, né? Sentar todo mundo, como você disse. É isso, é isso. Assim, chega a ser temerário, porque se o contribuinte tem uma cobrança, nesse caso que eu dei de ICMS, ele vai entrar com uma ação contra o município para falar que ele pagou indevidamente, mas primeiro, ele ainda não sabe o que o judiciário vai falar que ele deve. E segundo, se ele entrar com uma ação contra o município e perder, ele ainda tem risco de sucumbência contra o município. Então, olha o tamanho da teratologia da situação. É E de uma fato, teratologia. Assim, eu tenho alguma experiência como advogado em arbitragem, mas fundamentalmente eu advogo no direito privado com justiça pública, mas eu passei até algumas experiências como árbitro, circunstancialmente. Entrei lá na lista de árbitros da Anshan e fui nomeado em algumas arbitragens. É um ambiente muito mais são e muito mais comprometido com a qualidade da jurisdição que se presta. eu acho, assim, a minha visão um pouco sobre isso. Cada macaco no seu galho. Eu acho que o judiciário é essencial. Eu preciso do Supremo para declarar uma cobrança constitucional, institucional ou inconstitucional. Eu preciso do STJ para definir certos parâmetros de legalidade, mas eu não preciso fazer uma perícia numa ação tributária e esperar
15 anos para o STJ falar que é súmula 7 que ele não vai analisar, ou o juiz nomeou um perito que não tem a experiência necessária para atuar naquele meu caso, eu fico lutando para refazer a perícia, não consigo refazer, quando numa arbitragem, se o tribunal percebe que ele não tem, né, que o perito não tem a capacidade, ele substitui ou inclui uma outra especialidade na perícia, e aí te falo um exemplo clássico, entrando um pouco nisso, no caso que assim, muitas arbitragens que eu tenho, e assim, não são nem arbitragens tributárias, são arbitragens comerciais, mas que têm discussões arbitrárias como pano de fundo. O caso clássico é a compra e venda de empresa, tem direito de indenização na medida da realização ou não de um ativo, e a realização ou não desse ativo pode depender de uma vitória tributária numa ação judicial. Então, pegando o exemplo que todo mundo conhece e que é tema de muitas arbitragens, a tese do século, né? O Supremo disse que é inconstitucional a inclusão do CMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Todas as empresas tinham essa discussão. Eu comprei uma empresa que tinha lá uma discussão pendente e eu tenho no meu contrato dizendo que, olha, eu comprei a empresa, se eu recuperar esse PIS e COFINS, eu tenho que indenizar o vendedor, porque esse dinheiro era dele. E aí as discussões surgem. Qual é o cálculo? Em que momento eu tenho que indenizar? É no trânsito em julgado? É quando o contribuinte faz a compensação? É quando a compensação é homologada pelo fisco? Então, tem uma série de possibilidades e é bastante comum esse tipo de discussões sobre contingências tributárias ou potenciais ativos que acabam desaguando em arbitragem. Então, eu já atuei em arbitragens envolvendo, por exemplo, direito de regresso em caso de exigência fiscal, já atuei como expert witness, atuo como advogada, enfim, acaba acontecendo bastante coisa de questões tributárias nas disputas comerciais entre as empresas. Essa questão da tese do século é tão curiosa, se você entrar no site do TJ e fizer uma pesquisa de jurisprudência, exclusão do CMS na base de cálculo de PIS/COFINS nas turmas de direito privado, tem uma série de precedentes, porque essas disputas não só vão para a arbitragem, como também vão para o judiciário em muitas situações. Então, acho que isso exemplifica Interessante. um pouco. Que interessante. O Zé Américo, assim, a gente tem um horário aqui, né? E foi um encontro delicioso esse, porque realmente foi, assim, nós falamos de processo, mas falamos sobretudo de uma seara do direito material. Tem muito direito material no que nós falamos aqui, que é singular no âmbito do SEAPRO. Uma felicidade ouvir a Priscila, viu, Priscila? Foi realmente muito gostoso. Zé Américo, quer fazer o encerramento, meu amigo? Eu, antes de você encerrar, eu vou só agradecer a Priscila, só agradecimentos, porque realmente foi você dedicar um tempo seu aí a nós e falar com tanto empenho, com tanto carinho pelo seu trabalho, pela sua atividade e com tanta verticalização de conhecimento. Isso é um presente para o nosso grupo CA, para os nossos espectadores. Vai ficar registrado para a posteridade, né? Vai ficar lá no na conta do YouTube, do Ceapro no YouTube. E eu só gratidão a você. Você foi uma das primeiras, aliás, que prestigiou o nosso quadro, né? Calhou de agenda não bater, mas agora em novembro bateu. E eu te agradeço bastante, viu, querida? Mas de verdade mesmo. Zé Américo. Priscila, sempre um grande agradecimento a gente poder discutir temas que estão aí na crista da onda e com quem entende do assunto. Eu acho que é algo fenomenal, acho que é algo que a gente precisa fazer mais. E a gente tem grandes advogados públicos que são membros do SEAPRO, muita gente que entende, e não só advogados públicos, mas advogados privados que atuam nessa seara pública. E acho que a gente precisa aprofundar cada vez mais aí essa discussão. É uma discussão que faz parte e que eu acho que pode, com a contribuição dos membros do SEAPRO, enriquecer e evitar discussões, e aí não sei como que você vê, Priscila, é a última questão, e para a gente poder fazer esse encerramento, que vão aprofundar e vão evitar teses, porque a tese do século, acho que ela só foi gerada em face de toda a discussão que foi aí contributiva por parte do fisco, de um lado, reclamando, e vou lhe falar, a gente já vê aí filhotes da tese do século sendo geradas
e vão aí, a gente não acaba nunca a discussão. Aí, então, eu queria ouvir a você e Priscila com as nossas últimas aí momentos e deixar aí sua última contribuição. Como que isso pode, qual o papel do CEAPRO dentro de tudo isso? Como que acha que a gente pode, enquanto instituição, enquanto órgão, evitar todo esse debate que a gente vê no dia a dia aí, para a melhoria do nosso sistema aí, tributário, que é um primeiro grande problema, para a melhoria da nossa organização. E como que você vê aí a nossa instituição SEAPRO sendo aí gestora em tudo isso, e como a gente pode auxiliar no nosso processo democrático aí brasileiro. Eu queria perguntar para você aí essa última questão, para a gente poder fazer esse encerramento de todas essas questões e equacionar todas essas questões, Priscila. Deixa sua Olha, mensagem final aí para a gente vou poder deixar. Pergunta do milhão. voltar. Eu acho que a reforma tributária está na pauta há anos, há décadas, que se discute em reforma tributária e reforma do consumo. Mas, na minha visão, o que é urgente é a reforma do processo tributário. A transação foi um avanço, representa aumento de arrecadação, outras medidas que trazem métodos adequados, né? Então, o próprio protesto de dívidas, em contrapartida ao ajuizamento de centenas de execuções fiscais, se mostra muito mais efetivo, principalmente para dívidas de menor valor. É muito mais efetivo você protestar do que você ajuizar uma execução fiscal que vai ficar anos ali no escaninho, né? Hoje em dia não tem mais escaninho, mas entendedores entenderão do juiz e do oficial de justiça e o judiciário atravancado. As execuções fiscais, ano a ano, o CNJ publica os levantamentos, a gente percebe não só o quanto as execuções fiscais representam no sistema, né? Varia aí estamos em 34%, eram 36%, mas para além das execuções fiscais, existem outras discussões tributárias, então o que eu te respondo, Zamparé, como o CEAPRO pode melhorar isso? O CEAPRO é um centro de estudos processualista. Então, a gente tem que pensar em medidas processuais para otimizar o sistema todo do contencioso tributário, porque para além de pensar no bem do judiciário, a gente pensa na segurança do jurisdicionado, do investidor, né, que muitas vezes entra num refis, de Castro, voltando ali ao assunto do refis, porque ele tem um desconto bom e a contrapartida dele é pagar no refis ou esperar, mas não sei quanto tempo para ter uma solução para aquele conflito e ele quer fechar a empresa ou ele está precisando de um investimento, precisa zerar aquela dívida. Então, tem todo um sistema tributário de contencioso que, na minha visão, já evoluiu muito, mas ainda tem muito espaço para ter evolução por colaboração dos processualistas. Eu acho que o CEAPRO já tem uma atuação muito bacana nisso, tem procuradores públicos e privados, tem um grupo maravilhoso aqui dentro, mas quanto mais a gente puder fazer, melhor, mais a gente vai poder ajudar aí o sistema a melhorar. E, enfim, vou encerrar aqui. Primeiro, é uma honra não só participar da entrevista, mas ver que vocês dois pararam para ler o meu trabalho. Eu acho que o mais gostoso quando a gente produz alguma coisa é ver que, poxa, alguém parou para olhar. Então, para mim, realmente fico até emocionada em falar, né, os amparados assim, poxa, li aqui seu livro. É muito gostoso. Então, obrigada pela oportunidade, parabéns pelo projeto. Para mim, é muito gratificante saber que mesmo tanto tempo depois o tema ainda é atual e que vocês puderam aproveitar o momento e também aprendi um monte aqui com vocês. No meio, vocês viram que eu peguei papel, caneta, que eu sou das antigas ainda, já comecei a fazer algumas anotações, que é isso, né? A gente que estuda, você já começa a conversar, já pensa em alguma coisa, nossa, vou fazer isso, e assim vai caminhando e a gente tenta, da nossa forma, e tentar melhorar o sistema como um todo. Maravilha. Muito bom. Maravilha. Priscila,